Então a pergunta é, se internar nessa época assim, de final de ano, época de festas, pode deixar a pessoa mais revoltada, né? Então eu queria aproveitar essa pergunta para fazer o vídeo um pouquinho mais longo do que um story, né? Para tratar justamente dessa visão que as pessoas têm a respeito de um tratamento, porque as pessoas olham para um tratamento como se fosse um castigo, né? E na verdade é o contrário disso, um tratamento é uma oportunidade, tá? E tanto o dependente químico e alcoólico que está no uso crônico da droga olha para um tratamento como se fosse um castigo, assim como os seus familiares também olham como se fosse um castigo, não é? Então assim, ó, você pega o dependente químico e alcoólico e fala para ele de mandar ele para uma internação, ele estando num uso crônico e crítico da substância, estando ali totalmente intoxicado e tomado pela doença, ele toma aquilo ali como se fosse o pior castigo para ele, né? Parece que você está mandando ele para uma condenação, não é? Só que o familiar também olha desse jeito, né? Então não é raro acontecer, é muito comum o familiar usar um tratamento como se fosse uma forma de castigo e de ameaça, né? Então olha só, é muito comum, tá? O dependente químico está lá usando um monte de droga, fazendo um monte de besteira, tomado lá totalmente pela doença, e o familiar fica ameaçando ele, falando, ó, se você não parar, eu vou te internar, você tem até tal dia para parar, senão eu vou te internar, você precisa melhorar, senão eu vou chamar a ambulância. E aí o familiar começa a fazer aquele jogo que vai deixando a pessoa nervosa, e o familiar também vai ficando nervoso, usando o tratamento como se ele fosse um castigo. E o pior, acreditando, sabe-se lá por quê, que por conta de uma ameaça ele vai parar de fazer aquele monte de besteira, entende? Se a pessoa chegou num ponto em que ela precisa de uma internação, principalmente quando a gente fala de uma internação involuntária, é porque ela está incapaz de tomar a decisão de parar, não é? Se ela conseguisse simplesmente tomar a decisão, não, eu decido e eu vou parar, ela parava. Não é? Então, é um negócio que é claro que tá fazendo mal, que está maltratando, que está sendo uma coisa ruim para a pessoa. Só que ela não para por quê? Porque ela está doente, não é? Aquele monte de besteiras que ela faz parte da doença, a negação faz parte da doença. Só que aí a família, ela acredita que por conta de uma ameaça, ele vai acordar no outro dia e simplesmente falar assim, ah não, eu realmente vou parar agora porque senão o pessoal vai me internar. Não funciona assim. Para a pessoa se internar, ela precisa de um tratamento, não é? Então assim, ó, tanto o familiar quanto o dependente químico precisa entender que o tratamento é uma oportunidade, tá? É uma oportunidade e não um castigo, tá? Uma oportunidade de ter uma vida nova, uma vida diferente, uma oportunidade de sobrevivência, uma oportunidade de salvar a sua vida, não é? Porque o dependente químico, ele corre um risco grande de perder a vida, tá? Então, quer dizer, o tratamento é uma oportunidade. E aí, vamos encaixar isso nessa questão do final de ano, né? Então, a pergunta é assim, ó. Internando a pessoa no final de ano, assim, nessa época de festas, é possível que ela fique ainda mais revoltada, tá? Então, vamos tentar olhar isso daqui pelo lado bom da coisa. Vamos tentar olhar isso aqui de forma otimista, tá? Se ele não for internado e ele ficar nas festas de Natal e Ano Novo em casa, ele não vai parar de fazer as besteiras que está fazendo só porque ele está junto com a família em festa, né? Ele vai continuar fazendo as besteiras e eu digo mais, vai fazer ainda pior. Por quê? Porque vai utilizar a festa, né, a questão da comemoração, entre aspas, para poder usar mais droga, entende? Então, quer dizer, não vai adiantar ele ficar em casa, né? Ele não vai pôr a mão na consciência, porque eu estou em casa, eu vou parar, não, porque ele está doente. Lembra lá o que falamos? Precisa de tratamento, entendeu? Então, assim, ó, não tem isso, né? Se ele ficar em casa, ele não vai ficar bem porque ficou em casa, tá? E se ele for para internação, ele não vai ficar mais, entre aspas, revoltado do que ele ficaria se fosse internado em outra época, não é? Então, quer dizer,
uma coisa a gente precisa encarar como realidade, principalmente quando se fala de uma internação involuntária. A pessoa vai ficar contrariada, claro, vai ficar brava, vai ficar, entre aspas, tá? Revoltada, tá? A pessoa, não é gostoso ser internado, é necessário, entende? Então, independente da época do ano que ela for internada, vai existir essa revolta, entre aspas, entende? A pessoa vai ficar contrariada. Tem gente que vai entender com uma semana, tem gente que vai demorar 15 dias, tem pessoas que vai ficar 60 dias contrariado até cair a ficha, tem gente que infelizmente não vai cair a ficha, entende? Mas é uma alternativa que você tem para salvar a vida da pessoa, não é? Então, quer dizer, tem pessoa que vai lidar melhor com isso e tem pessoa que vai ter uma dificuldade maior para lidar, entende? Pela experiência que a gente tem trabalhando com clínica, a gente percebe o quê? Que a maioria se rende ao tratamento, né? Eu não estou dizendo que a maioria vai ficar bem e nunca mais vai usar droga, né? Isso é um assunto para outro vídeo, para outro tema, tá? Mas a maioria se rende ao tratamento. Com 2 meses lá, na segunda visita, a família já está feliz porque a pessoa já está transformada, já é outra pessoa. Já acolheu o tratamento, já está uma pessoa diferente, já desintoxicou, já está fisicamente melhor, emocionalmente melhor, espiritualmente melhor, já está com uma conversa melhor. Então, quer dizer, o que acontece na maioria dos casos é que a pessoa melhora na internação. Existe uma melhora considerável, considerando o momento que ela foi tirada da rua, foi levada para uma internação, tá? Então, isso acontece, isso é um fato. E a dificuldade vai acontecer independente qual seja o momento, sendo momento de festas ou não, tá? Mas, vamos considerar o seguinte, o ser humano, a gente como ser humano, falando como um todo, assim, não falando só sobre o dependente químico, né? Especificamente sobre o dependente químico, o ser humano ele precisa de ciclos para marcar a vida. Quando a gente tem ciclos marcando a nossa vida fica mais leve, tá? Por quê? A existência em si, né, ser uma pessoa, estar nesse mundo, traz consigo um certo peso, não é? Mesmo a gente tendo uma vida mais sofrida, mais dificultosa, ou a gente tendo uma vida mais fácil, não importa. Ser um ser humano, estar aqui no planeta Terra, traz consigo um certo peso, né? Então a gente passa aqui, se for seguir o ciclo natural aí, 60, 70, 80 anos, 90 anos, 100 anos, e por si só a vida já é pesada. A gente já tem que carregar esse peso da vida, entende? Se a gente marca a vida por ciclos, a vida fica mais leve, não é? Por isso que é gostoso quando a gente, por exemplo, comemora um aniversário, porque a gente está marcando um ciclo, uma renovação. A gente viveu um ano até ali e agora estou fazendo aniversário, estou começando um outro ano, não é? Nessa linha mesmo do aniversário, você marca a sua vida por ciclos. Por exemplo, você é adolescente, cheguei nos meus 15 anos, olha, é um marco, tenho 15 anos, já sou quase adulto. Daqui a pouco, cheguei nos meus 18 anos, olha que legal, já posso até tirar carta. Dali um pouco, olha, agora eu tenho meus 21 anos, agora já sou quase totalmente responsável. Olha, cheguei nos meus 30 anos, olha que legal, uma data redonda, agora eu já sou um adulto maduro. E assim você vai comemorando aniversário, comemorando décadas, comemorando 50 anos, não é? É assim na nossa vida. Você pega num casamento, por exemplo, você tem lá as bodas de prata, bodas de ouro, não sei lá que bodas, né? Porque você marca ciclos que te renovam, não é? Quando você vira de ano, por exemplo, você está marcando um ciclo, não é? Você passou por um ano cansativo em que você no ano anterior teve algumas metas, alguns objetivos, algumas coisas você fez, outras coisas você não fez, só que aí você vai começar de novo, recomeçar, e aí a vida se torna mais leve. Você fala assim, ufa, graças a Deus eu passei esse ano aqui, marquei esse ciclo e agora eu vou para um novo ciclo. Então, ser humano é assim, os ciclos, eles vão tornando a nossa vida mais leve. E se você olhar com um olhar otimista para isso, você vai perceber o quê?
o melhor momento para se ir para uma recuperação é justamente numa festa de final de ano. Por quê? Esse ano aqui foi pesado para mim, eu quase me matei usando droga. Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou começar um ano novo com o pé direito, não é? Eu vou, sei lá, tem gente que tem aquela superstição, eu vou pular as minhas ondinhas, eu vou começar um ano novo. Mas fora a superstição, eu vou me apegar com Deus e eu vou ter uma vida nova esse ano. Por quê? Porque eu tenho novas metas, novos objetivos, então eu vou recomeçar. E não existe um período melhor para você pensar em ficar sóbrio, em recomeçar a sua vida, do que numa virada de ano, em que estão todas as pessoas, todo mundo marcando um ciclo de virada e nessa energia positiva de ter uma vida nova.